Olá, meus amigos, meu nome é Henry, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho desse modelo, de um dos sensores dele. É um sensor que muita gente pergunta, Henry, como é que eu faço para ver a temperatura, como é que eu faço para ver a pressão, a altitude nesse relógio? Então, hoje eu vou falar especificamente para vocês, neste vídeo, a respeito do barômetro. O barômetro aí que muita gente pergunta para mim, Henry, é verdade que ele faz realmente a previsão do tempo? Veja bem, gente, antes de falarmos a respeito do relógio, vamos entender um pouquinho o que é barômetro. Barômetro é um instrumento de medida que faz a aferição da pressão exercida sobre determinada área. Agora, como é que é feito isso? Se vocês pesquisarem no Google alguma coisa parecida, uma fonte fidedigna, vocês vão ver que é uma medida feita, convencionada por polegadas de mercúrio. Mercúrio é aquele metal líquido que muita gente conhece, né? Mercúrio tem na tabela periódica é conhecido como Hg. Em latim significa hydrangirium, que é prata líquida, a sua tradução. Então, ou seja, vamos supor que nós estejamos aqui e queremos medir a pressão dessa altitude, da lente até aqui, a esse papel customizado aqui com um bezel do nosso querido 5600. Então, é a pressão que o ar exerce sobre determinada área, certo? Ou seja, é a pressão exercida sobre o sensor. Claro que são dados estimados. Isso aqui não é uma estação meteorológica. Isso aqui dá uma estimativa. Ele é amplo, a leitura dele. Não é rigorosa. Apesar dos numerais aparecerem ali, nós temos aqui em milibar, pode ser polegadas por mercúrio, que vai aparecer né, a letra INHG. Em inglês é polegada, né? Então, polegadas por mercúrio. Também pode ser pascal, né? Pode ser quilopascal, PSI. São várias medidas de pressão que a gente tem. Unidades, né? As unidades de medidas. Então, especificamente, o meu Rangeman aqui, ele está calibrado para ser em milibar. Então, vamos tomar por condições normais de temperatura e pressão. O que é isso? São convenções internacionais que dizem, por exemplo, que ao nível do mar, numa condição normal de temperatura de 22 a 25 graus, certo? De temperatura e pressão, ou seja, não pode ter nuvens, não pode ter vindo tempestade. Ou seja, se você puder, se você morar ao nível do mar, pegue um dia de sol, não debaixo do sol completamente, mas ao nível do mar, você vai lá e seta o seu relógio, a sua calibragem para 1000. Ou seja, quando o tempo estiver ficando ruim, ele vai baixar de 1000. Quando o tempo estiver ficando bom, cada vez mais seco, não tem tanta pressão, aliás, existe a pressão, ele faz o quê? Ele vai aumentando de 1000 para 1010, 1015, 1020, e aí assim por diante, certo? Gente, então o que acontece? Esse modelo, ele tem um sensor aqui do lado, certo? Que faz essa aferição. Não sei como é que é feita a aferição ali dentro, não sei quais são os sensores que são feitos ali. Mas, por exemplo, no Rangeman, se você deixar na função que está aparecendo ali, a Tuesday, né? Aqui é a Tuesday, né? Aparece aqui, se você apertar, ele está dando uma escala. Veja bem ali a escala, ó. Ou seja, o tempo está melhorando. E realmente, ontem aqui em Santa Catarina, o tempo estava ruim. Ou seja, significa que da escala para baixo, olha só, gente, da escala para baixo, tá? Estava havendo um processo de o quê? Baixa pressão. Quando tem baixa pressão, significa chuva. Eu estou falando, primeiramente, em nível do mar, ao nível do mar. Por exemplo, vamos supor que o Geloy, lá em Curitiba com o seu Rangeman, ele esteja lá. Lá tem que bater mais ou menos em condições normais, um tempo bom, tem que bater 960 por aí, 970, por exemplo. Por quê? Porque quanto maior a altitude, Curitiba fica numa serra, todo mundo sabe, é menor a pressão barométrica. Ou seja, olha só o viés de tudo isso aqui, gente. Tem a nível do mar, tem na altitude e tem na e a gente chama também de baixa altitude. Por exemplo, vamos supor que você vai Eu acho que tem um deserto que é abaixo do nível do mar, em algum lugar do mundo, eu não sei como é que é. Lá a pressão vai ser o quê? Muito mais alta, porque está o quê? O mar está acima.
certo? E são forças da natureza agindo o quê? Sobre o sensor, tá bom? Então, quer dizer, eu estou falando no sentido muito amplo, gente, estou usando exemplos vagos, mas que vocês possam ter uma noção. Então, vamos lá. Henrique, como é que eu faço para ler aqui no Rangeman a pressão barométrica? Você vai aqui nesse botão lateral direito, certo? E você aperta uma vez. Aqui, apertando uma vez, ele vai dar a bússola, que eu já ensinei como é que faz a calibragem. Apertando mais uma vez, barômetro. Certo? Ele está lendo aqui para mim, gente, ó, 1021 milibares, certo? Tá aqui, ó, MB, ok? MB. Então, ou seja, esse PS aqui é o Power Save, tá, gente? Esquece aquele PS ali. Porque o relógio ele é todo solar, né? Então ele está na função, quando apaga a luz, o display também se apaga para economizar a carga de bateria. Mas vamos lá. Voltando aqui, então ele está lendo para mim aqui 1021. A temperatura de 15,7 graus. Ou seja, gente, depois eu vou falar a respeito da temperatura. A temperatura, desfocalizando aqui, a temperatura nada mais é, gente, do que a leitura, né, da quantidade de calor que a gente está passando. Calor também pode ser o frio, tá, gente? É um calor abaixo de zero. Calor significa o quê? Calorífico, certo? Então vamos lá. Voltando aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pesquisar numa fonte digna, uma fonte fiel, uma estimativa da pressão aqui em São José, na cidade de São José. Eu já sei que agora, porque eu pesquisei antes na Climaterra, lá tem que sair da Climaterra, Metsul, aí você procura estações meteorológicas perto da sua cidade, para que você tenha uma estimativa. Ou seja, a minha pressão barométrica aqui a nível do mar não é a mesma que está lá em Lages, por exemplo. Não é a mesma que está, por exemplo, vamos dizer, a 20 quilômetros daqui tem a serra também, Morro da Boa Vista, que até já nevou. A pressão ao nível do mar é diferente de uma altitude. Mas eu vou tomar por base ao nível do mar. Estou aqui então. Eu já sei que deu 1021. Mas, por exemplo, Henrique, eu quero mudar essa pressão. Muito bem. Você vai apertar Adjust. Segura. Ele vai dar primeiro para você mudar a temperatura. Vamos esquecer a temperatura. Aperta Mode novamente. E aqui eu posso mudar. Vamos supor que agora a pressão que eu li, que eu peguei de uma fonte, seja 1019. Eu peguei e setei aqui. Tá certo? Ou seja, gente, vai ser uma unidade de referência para que eu possa ter uma leitura. Se a unidade for 1019 agora, por exemplo, a minha pressão barométrica 1019 agora, e for chover, vai dar uma tempestade, vai haver o quê? Na interferência atmosférica ao redor da minha cidade, ao redor de onde eu moro, ela vai fazer o quê? Vai baixar. Porque chuva, ela é precipitação, tá certo? Ou então o que vai acontecer? Vai subir, vai ter menos pressão para nós. Ou seja, o relógio vai diminuir a pressão. Vai para 1000, 1000 e pouco, 995, aí é tempestade. Gente, tem uma coisa muito interessante no Rangeman, que quando há uma queda brusca de pressão, ele alarma, ele tem um bip, ele tem um alerta, ele alerta para você, tá ok? Então, ou seja, a partir desse momento nós vamos ter uma estimativa. Beleza, agora eu vou voltar lá para, aqui está no altímetro, depois vamos corrigir o altímetro também. Aqui, gente, a partir de agora, gente, eu vou ter uma interpretação, ou seja, a cada hora ele vai me dando ali um ponto. Ou seja, significa que nas últimas horas, olha só, passou uma hora, aqui estava abaixo, tá vendo? Ó? Se eu for contar, não consigo mais ver na escala. Ou seja, a escala estava com vertiginosa, ela estava alta, estava em ascensão. Ou seja, a partir de agora, eu sei que eu tenho aqui nesse ponto superior direito 1019. Se for subindo, ele vai indo aqui para a direita, esse pontinho aqui vai indo para a esquerda, e esse para a direita, dizendo o quê? Que ele está em ascensão. Quando o tempo é bom, gente, ele está praticamente estável aqui nas últimas horas. Ele forma uma linha contínua. Aqui significa o quê? Que o relógio ele teve uma brusca diferença e a parte de demonstração desse barômetro ficou abaixo. Ou seja, a gente teve tempestade aqui. Tá certo? Então, gente, isso aqui é uma medida de escala, né, que a gente tem que fazer o quê? Uma ampla interpretação. Assim, deixo a dica para vocês,
lerem a respeito como é que funciona um barômetro, como você faz a inserção, já mostrei para vocês aqui, como faz a inserção das unidades aqui no seu relógio. Lembrando que o Rangeman, ele também pode ser transformado a unidade dele para polegada de mercúrio, int Hg. Tá ok, gente? O milímetro de Hg é um negócio assim. Então, eu peço para que vocês leiam, pesquisem, façam seus comentários, vamos debater, vamos crescer junto. Não sou o dono da verdade, quanto mais gente opinando, para nós é melhor. Quanto mais pergunta houver, mais a gente cresce nesse sentido de poder botar nessa máquina maravilhosa um GW 9400, lembrando que esse meu aqui é um DR, ele é preto na realidade, e eu fiz a customização do relógio aqui com a parte vermelha, né? Mandar até um abraço para meu amigo Irineu, que me vendeu essa peça aqui maravilhosa, esse kit de pulseira e bezel. Então, meus amigos, conto com vocês. Depois a gente vai falar a respeito daqui, quer ver, ó? A gente vai ter registro também, certo? Nós vamos ter os recalls, aqui vai receber a hora, mas vamos falar disso depois, tá ok, meus amigos? Forte abraço, espero que vocês entendam e a gente vai junto construindo cada vez mais conhecimento aí e dicas. Eu tô me doando para fazer dicas para vocês, tá ok? Conte comigo. Um abraço para o David Moore, nosso grande fornecedor e amigo aí de Cássios aqui para os nossos grupos. Tudo de bom, gente? Forte abraço!